No Brasil, milhões de pessoas vivem diariamente com o espectro do autismo. Este documentário apresenta histórias inspiradoras de indivíduos e famílias que enfrentam desafios únicos, mas que também celebram a força, a resiliência e a inclusão. Meu nome é Maria Silva, sou mãe de 3 filhos autistas. Nicole, tem 15 anos, nível de suporte 3, não verbal. Lorenzo Vinícius Paulo, tem 12 anos e tem autismo nível 2, dislexia e um atraso intelectual leve. E tem também a Amanda, nível de suporte 1, com 13 anos. Meu nome é Cirlei Fátima Alves dos Santos Aguiar. Tenho um filho com aspecto do autismo severo, deficiência intelectual. Jailson de Aguiar Júnior, o nome dele, e ele tem 24 anos. Meu nome é Eliane Schultz, eu sou mãe do José Antônio. Ele é autista, suporte 3, com hiperatividade e deficiência intelectual. Ele tem 13 anos hoje. O João Vitor, ele tem 12 anos. Ele é autista leve. E o Matheus, ele tem 9 anos e é autista leve também. Nível de suporte 1. Conheça Eliane Schmidt Salgado, uma mãe dedicada e presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Gaspar. A sua jornada é marcada por amor, liderança e compromisso com a inclusão. Por 6 meses eu percebi que já tinha alguns sinais, eu não sabia que era o autismo, tinha ideia na época, mas alguns sinais eu senti que ele ficava, a cabecinha dele não ficava firme, eu não tinha ideia que era autismo, ele não olhava no meu olho, e eu sentia ele um pouco assim, um olhar distante, eu sentia ele distante, tinha alguma coisa de errado assim, eu não tinha ideia que era autismo, não tinha nenhuma informação sobre autismo, não sabia o que era autismo. Foi indo, quando ele foi para a creche, na creche também foi difícil, a gente começou no processo de desfraldar, os outros coleguinhas conseguiram desfraldar, ele não, no processo de conseguir comer, ele não conseguia. Essas pequenas coisas do dia a dia, com ele não acontecia. As professoras me perguntavam: mãe, como eu era mãe de primeira viagem, mãe, você está ensinando ele? Mas elas também tentavam lá e não dava certo. E a gente via que alguma coisa de errado tinha, que ele tinha uma dificuldade. E foi indo, quando ele tinha 2 anos, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar, entender o que o meu filho tinha. Eu acordei pela manhã e eu fui buscar, fui estudar, fui olhar na internet o que tinha sobre doenças raras. Eu vi uma matéria sobre, naquela época, 13 anos atrás, não passava em canais de TV, não tinha assim falando sobre o autismo. Era difícil você buscar uma informação. Espontaneamente você não via. E aí eu vi uma matéria sobre autismo, um canal internacional, mas estava falando sobre o Dia Mundial do Autismo. Esse canal falava sobre todas as doenças raras, a epilepsia, X frágil, e eu fui vendo, escutando. Quando chegou no autismo, falou todas as deficiências, todas as características, e que era uma equipe multidisciplinar que avaliava. Disse, nossa, que difícil, porque tem que ter todos esses profissionais para uma avaliação. Uma neura estava falando e ela falou qual era as características do autismo. Não olhar no olho, andar na ponta do pé, girar, umas características, e muitos não são verbais. E eu disse, nossa, essas características fecham muito com meu filho. E ela falou, se tiver 7 dessas características que eu estou mencionando, você leva, porque tem uma grande chance de ser autismo. Na hora, eu vi que meu filho tinha muito mais de 7. Eu disse, não, meu filho é autista. E naquele momento eu tive para mim mesmo. Eu chorei muito. Nós tivemos muita sorte que a professora dele estava fazendo faculdade de educação especial. E ela viu todas as várias características do meu filho e ela falou, olha, é uma gente especial. Quando ela falou isso, eu falei assim, que ele é autista? Eu não sabia, mas essa semana eu fiquei sabendo. Ela falou, mas você levou no médico? Eu falei, não, eu fui buscar, eu vi que é autismo, porque ele tem as características. Ela falou, é isso mesmo, mãe, ele tem muitas características. Eu não posso afirmar que ele é autista, mas ele tem as características. Aí meu esposo falou, não,
não é autismo. E aí a gente ficou nessa, a professora falou, não, ele não olha no olho. Mas aí a gente se comprometeu a levar ele no neuro, levamos ele. E quando eu cheguei com ele no colo, o doutor Ego foi o médico que deu o diagnóstico. Ele falou, ele é autista. Na época o diagnóstico era autismo clássico, ele dizia, o nível 3, ele deu o diagnóstico. Para mim ainda foi difícil, por mais que eu soubesse estudado, buscado o que era. Eu tinha ali uma noção do frente a gente teria. Foi muito difícil para nós naquele momento. Graças a Deus, naquele momento na creche que ele ia, ele foi bem incluído, abraçado pela a professora da época, a professora que eu vou esquecer, a professora Raquel. Uma pessoa assim que abraçou e ajudou muito nós. E depois veio meu segundo filho, que foi o João Vitor, e isso o neuro já vinha sinalizando para nós por causa do histórico familiar nosso, que a gente tem família, que a possibilidade do outro filho vir autista. Então a gente tinha essa consciência, mas na época eles diziam que era autismo leve, que hoje é um nível de SWOT 1. Também, foi difícil receber essa notícia. No primeiro momento, meu esposo também, novamente, foi mais difícil dele aceitar. Depois ele aceitou e sempre ajudando muito. Sempre esteve junto, presente, cuidamos dele. Mas no primeiro momento foi bem difícil para nós saber que nós tínhamos um segundo filho autista. Ao lado de Maria Aparecida da Silva, testemunhamos a determinação e o cuidado necessário para criar 3 filhos autistas, cada um com um grau diferente de necessidades, mas todos unidos pelo amor de uma mãe. Nicole, ela estava com quase 2 anos quando a gente descobriu o autismo dela. Na verdade, ela deu uma convulsão com 4 meses de idade e ela perdeu toda a coordenação motora, praticamente a visão, praticamente tudo. Então, ela ficou uns dias assim no hospital, entubada, tudo. Quando ela saiu, a gente procurou terapias para voltar a baixar a visão dela, voltar a coordenação motora, tudo. Nesse meio tempo, uma mulher lá de Blumenau, ela é dona de uma clínica de baixa visão, ela me falou que a minha filha poderia ser autista. E daí eu não conhecia, não tinha nenhum conhecimento do que era autismo. Na época, não tinha internet ainda na minha casa, não tinha as redes sociais. Eu fui procurar em livros o que era e conversei com um médico, com um neuro que estava tratando ela, que era o Dr. Ego, e ele me disse que a gente ia ficar avaliando ela em investigação. Daí, nem chegou a 2 anos, ela fechou o diagnóstico de autismo. A gente foi acompanhando para ver se ela ia desenvolver mais ou se ela seria um grau de autismo mais elevado. E ela foi diagnosticada daí com um autismo nível de suporte. A gente daí procurou dar as terapias que ela já estava tendo na época, porque daí ela já estava inserida na APAE, com 8 meses e meio ela entrou na APAE para ter acesso às fisioterapia, às coisas, e ali dentro mesmo já foi feita uma investigação para ver se ela era autista. Foi fechado o diagnóstico dela com quase 2 anos e foi já fechado no grau 3, Quando ela tinha 2 anos, eu engravidei e veio a Amanda. E a Amanda, ao contrário da Nicole, ela era muito esperta, muito ativa para a idade dela. Ela andou com 10 meses, ela falava frases completas com 1 ano de idade, ela conversava com todo mundo, ela falava muitas frases, só que ela tinha muitas birras, assim, de se jogar no chão, sapatear, gritar, sempre tinha uma roupa preferida, uma amiga preferida. Indo nas consultas do neuro com a Nicole, o neuro observou que a Amanda poderia ser autista. E daí ele falou para mim, vamos colocar a Amanda em investigação para a gente ver se ela também possa ser autista. Quando a Amanda nem chegou a 2 anos também, ela foi já fechado o laudo dela como nível de autista, nível de suporte 1. Quando a Amanda estava com 9 meses, eu descobri que eu estava grávida do Lorenzo. E daí o Lorenzo, quando eu descobri, eu já estava grávida de 5 meses e meio. E o Lorenzo, ele nasceu prematuro, nasceu de 7 meses e meio. Ele ficou na neonatal por 20 dias. Quando ele veio para casa, daí eu já estava mais esperta em observar o comportamento das crianças, de ficar comparando, A gente não deve comparar, mas quem é mãe já fica, com o pé atrás, vai comparando. E eu vi que o Lorenzo, ele, com 1 ano, ele não tinha muita coordenação motora, ele tinha muita dificuldade na alimentação, ele tinha muita restrição alimentar. Ele só se alimentava de mamão e morango. E foi assim praticamente até os 4 anos de idade. Daí com 1 ano e meio eu já coloquei o Lorenzo na APAE também. A Nicole já fazia uso da APAE, todos os dias. E no contraturno ela ia pro CDI. E a Amanda, ela não fazia uso da APAE, porque ela não precisava de estimulação, porque ela já era muito estimulada. Ela era muito avançada para a idade. A gente foi trabalhando com eles ao longo do tempo. Hoje eles conseguem.
né? Hoje eles conseguem fazer passeios, conseguem ficar dentro de um shopping, conseguem interagir, mas é uma coisa que não é da noite pro dia, né? Que tu vai trabalhando isso sempre, né? E família, eu posso dizer assim que eu sou privilegiada porque eu tenho apoio, né? Eu tenho um grupo de apoio, eu tenho tanto da minha família como da família do meu marido, sempre teve uma aceitação. Assim, em matéria da aceitação da família, eu não tive problema. Acompanhamos a jornada de Cirlei Fátima dos Santos Aguiar, uma mãe dedicada que busca ampliar suas habilidades para alfabetizar e educar crianças autistas nos anos iniciais. Sua determinação é um exemplo de compromisso com o futuro. Então, o Júnior, ele começou com tratamento devido à infecção que ele tinha, e ele tinha também problemas neurológicos para a questão de dormir, e ele estava sendo investigado com refluxo. Nessa época, ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos. O pulmonologista dele observou que ele era um menino muito ausente. Quando chamava a atenção dele, ele não piscava rápido que nem as outras crianças, ele ficava parado. Então, ele pediu para que fizessem uns exames para verificar o que tinha de diferente. Foi aí que a gente descobriu que ele tinha o autismo. A atividade dele são atividades mais focadas nas limitações dele, tipo a educação física, a questão da pintura. Ele não tem a coordenação motora de estar segurando o lápis para estar pintando, então eles trabalham mais com a questão lúdica com o Júnior. É uma situação bem diferenciada. Ele não é alfabetizado, ele não fala, então, digamos, se ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele puxa pela mão, ele quer comer bolacha, ele só come aquela bolacha da vaquinha. Ele vai lá, puxa pela mão que ele quer bolacha. Ele quer passear de carro, então ele vai lá, puxa pela mão porque ele quer sair de carro. Ele quer ir dormir, quer ir tomar banho. Então ele vai lá e puxa pela mão, então ele se comunica nesse gesto. A gente costuma brincar que só do que é do interesse dele que ele vai se comunicando. Eu costumo falar assim que o Júnior, ele é uma criança no corpo de um adulto. Digamos assim, é como se ele tivesse, hoje ele está com 24 anos, é como se ele tivesse uns 2 aninhos de idade. Mais ou menos isso. E vamos guardar, então fui estimulando ele, e depois agora há pouco tempo, faz uns 3, 4 anos, ele começou a fazer essas coisas com o estímulo de orientação. Então, às vezes, nós como mães olhamos e não vimos o tamanho do potencial que eles têm. Mesmo tendo um autismo severo, intelectual, eles são muito capazes. Só basta saber como trabalhar, de que forma você vai trabalhar, de que forma que você vai estimular essa criança, esse adulto. Cada um é único. Então, foi essa descoberta que eu tive recentemente. Porque eu achava assim, quando eu entrei na escola, tranquilo, né? Eu tenho um filho, na época ele tinha 22 anos, com autismo, na época nem via falar sobre isso, então vai ser muito tranquilo estar em sala de aula com os alunos com algumas limitações. Só que não, foi uma outra realidade, porque cada aluno, ou cada criança, ou cada adolescente, ele é único. Sabe o que? Às vezes a questão da medicação que dá certo para o meu filho não dá certo para o outro. Eu aprendi muito, eu descobri dentro da sala de aula e principalmente dentro da universidade que eu não sabia nada sobre o autismo, que o que eu tinha mesmo era conhecimento de mãe, e conhecimento de mãe é muito vasto perto de tantas limitações que tem na questão do autismo. Antes de prosseguirmos com as histórias inspiradoras, vamos entender um pouco mais sobre o autismo aqui no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que 1 a cada 54 indivíduos é diagnosticado com transtorno do espectro autista, tornando-se essencial a promoção da conscientização e da inclusão em todos os níveis da sociedade. Assim, às vezes não só com as crianças autistas, existe comprovação científica que tem muitos adultos com autismo não diagnosticado. Às vezes, o Dr. Ego até mencionou numa das palestras que muitos casamentos, eles acabam esses relacionamentos pela questão do esposo ser autista, ou a esposa, mas geralmente a gente tem que brigar. Isso geralmente são os esposos, né? Por exemplo, uma esposa chega, deixa a bolsa fora do lugar e ele já desencadeia uma crise porque a bolsa está ali, e aí isso já
causa um conflito, mas é pela questão do autismo, de ser muito organizado, tudo certinho. Então, não só nas crianças, mas as questões de muitos adultos que ainda têm autismo, que não sabem, as empresas estão preparadas para entender, ou para descobrir, ou para receber, para recepcionar. Acho que não só a questão das empresas. Hoje, os próprios hospitais, postos de saúde, também deveriam pensar com carinho sobre essa questão. Olha, eu vou dizer para você assim, que nós, mãe que tem filho com autismo, é uma dor da alma, tá? Porque ainda, por mais que fale muito sobre o autismo, mas tem coisas que ninguém sabe o que acontece. Dizer que é falta de educação. Eu ouvi a semana passada, faz uns 15 dias, uma pessoa que ela trabalha com alimentos na escola falando assim, a seguinte frase: antigamente não existia autismo, agora tudo é motivo de autismo. Lá na escola tem muitos autistas, eles batem, eles agridem, sabe? Eu fiquei neutra, essa pessoa falou, mas não sabia que eu tenho filho com autismo, foi num momento que a gente estava em público, e eu fiquei pensando, nossa, como é triste quando as pessoas falam as coisas que não fazem ideia como que é. Ninguém fala assim, olha, eu decidi que eu vou ter um filho com autismo. E esse filho vai vir e vai bater e vai agredir. Não, é uma forma dele se expressar. Para eles não estão batendo. Como eles não sabem falar e não sabem se expressar, ou às vezes até eles estão achando que estão brincando. O nosso filho tem uma crise e todo mundo fica olhando como o meu filho hoje, quando entra. Às vezes eu vou num lugar com ele e as pessoas percebem ele diferente, ou ele dá o pulinho dele, tem alguma coisa que ele vai fazer o estilo. E as pessoas, elas ficam olhando como se fosse um ET, alguma coisa assim. Eu acho que isso, se olhar, hoje não mais. Mas quando ele era menor, me incomodava. Tem inclusão, né? Hoje, Gaspar, eu me sinto assim, onde o meu filho, a gente criou lugares que ele gosta de ir. Então ele já tem hoje assim a lanchonete preferida dele, ele vai no centro e as pessoas já conhecem ele desde pequenininho. Ele chega e ele vai direto para aquela lanchonete, é lá que ele gosta de tomar o café, comer o lanchinho dele. Ele é bem recebido lá, então ele tem os pontos. O mercado, todo mundo já conhece ele. Hoje não mais, mas no passado a gente passou por algumas dificuldades. Fila de mercado de não entender, a preferência, olhar para ele, achar que ele não tem nada. Ou dele ter crise, não entender quem está na frente, deixar a gente passar logo para ele, porque ele está com crise por causa do barulho e tudo, e a gente precisa passar aquele momento ali. A gente tem que deixar as compras ir embora e voltar em outro momento. Esse olhar que a gente já passou. Aconteceu bastante assim comigo, principalmente com a Amanda, que, né, às vezes a pessoa tem esse pensar assim, é um nível de suporte 1, não é tão ruim quanto o nível de suporte 3. E eu escutava mais essas falas referente à Amanda. Por ela ser birrenta, por ela se jogar no chão, por ela gritar toda a vida que queria as coisas, por ela ter mania de usar sempre a mesma roupa e ser birrenta e não fazer amizade, não querer se socializar muito com as crianças em aniversário. E ouvia mais pelo lado da Amanda quanto pelo lado da Nicole ou do Lorenzo. Mas já houve, sim, já houve preconceito. E já houve também preconceitos, assim, em parte de sociedade mesmo. De eu ser impedida, por exemplo, na Fenarreco, botar a Nicole, que era autista nível de suporte 3, na época tinha 4 aninhos, de botar ela na roda gigante, daquelas pequenas para criança. Eu questionar e eles não sabiam me dar um respaldo, por que não podia? Aí me disseram que era pela idade, daí eu falei, tá, mas aquela menina que tá ali na frente, quantos anos tem a sua filha? Falei pra mulher. A mulher disse, minha filha tem 2 anos, vai fazer 3. Eu disse, pois é, a minha tem 4, por que a minha não pode? Ali se formar uma discussão e naquela época, assim, aquilo me pegou muito, sabe? Porque naquele dia ali, eu vi que todo mundo ficou filmando, jogaram meu vídeo em rede social, me filmando, eu discutindo com o pessoal do parque, mas ninguém veio para perguntar assim, quer ajuda? O que está acontecendo? Ninguém. E daí eu tirar os meus filhos dali e ter que levar eles lá para o parquinho da prefeitura para brincar lá, sozinho. Então daí depois, essa questão assim, daí é que abriu uma luz assim para mim, sabe? Que eu pensei assim, não, eu tenho que, em vez de ficar brigando, tô sempre com as pessoas, eu tenho que levar informação, que as pessoas realmente
realmente eles precisam de informação. Eles não têm informação, eles não sabem o que é autismo. Eu vou debater com eles, eles não sabem me dar um respaldo. É por aí, sabe, que eu comecei a levar a conscientização. Da palestra, fundar a AMA, né, junto com as minhas amigas. Então, porque a gente sofria muito esse tipo de preconceito. Muitos pais ganhando diagnóstico agora e que eles não têm condições financeiras, porque a gente sabe que é muito caro a equipe multidisciplinar. São vários profissionais, então são poucos pais que conseguem pagar essa equipe multidisciplinar. Então, é um sonho nosso, a associação ter toda essa equipe multidisciplinar, que a gente acredita que muito em breve agora sede, né, de ter no espaço, a gente consiga ter essa equipe multidisciplinar para atender as famílias. Eu diria que, primeiramente, eles aceite o filho, independente se quer contar para algum amigo, para algum parente ou não, dá tratamento, nem que dê escondido, mas dê tratamento, sabe? Busque terapia, busque apoio psicológico de especialista e dê o tratamento, porque quanto mais cedo tiver o laudo, mais cedo tiver a terapia, essa criança ela tem 90% de chance de evoluir. E lá na frente eles veem que a vida deles teria sido muito mais difícil se eles não tivessem buscado as terapias certas, não tivessem aceitado. Então é isso que eu vejo hoje. Eu falaria que primeiro a gente tem que se estabilizar, porque não é fácil quando você recebe um diagnóstico que teu filho tem autismo. A gente pensa assim, na época que a gente descobriu do Júnior, nem sabia o que era, o que eu vou fazer agora? E como eu faço? E aí começa a questão do deslocamento para fazer as terapias, a procura de médico, tem condições financeiras. Ok, quem não tem é uma espera infinita por isso. Eu diria para quem tem hoje o diagnóstico está sendo investigado, que tem que estar muito unido, que tem que se unir com outros pais que já passaram pelo mesmo processo, tá? Porque essa força gigantesca do pai e a mãe que vai dar o suporte para os filhos. Talvez o meu filho hoje poderia ter se desenvolvido muito mais se eu tivesse um suporte, o meu esposo, tá? Muitas coisas que eu olho para trás eu acho que eu poderia ter feito, eu tenho certeza absoluta. Mas como eu não estava bem, eu não vi outra saída. A gente fica naquela de vamos medicar e acha que para ali. Mas quando você está bem consigo, você respira fundo e fala agora o que eu vou fazer? Primeiramente vou me estabelecer. E aí estabilizar e aí depois sim, aí vamos acolher essa criança, acolher esse filho, não importa se é autismo severo, grau 1, grau 2, mas eles são tão capazes como nós. Todos eles são capazes, cada um da sua forma, da sua maneira. Sabe, acreditar sempre, e quando tiver com crise, às vezes dá vontade de chorar junto. Acontece com isso, você olha para o filho e ele está tendo crise, ele está se auto-agredindo, ele está chorando. E tem coisas que ninguém sabe, ninguém imagina, mas às vezes dá vontade de sentar num cantinho e chorar junto. Se for preciso, a gente abraça, chora junto e se recomeça novamente.